Talvez você esteja se sentindo perdido na vida por conta da síndrome do Neymar. O que é essa coisa? Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista, e o Neymar potencialmente seria o melhor jogador de futebol que já existiu na Terra, mas ele nunca tentou o suficiente para isso. Então ele viveu um eterno se. Se ele tivesse se esforçado, se ele tivesse feito aquele gol, se ele tivesse participado daquele campeonato, se ele tivesse sido escalado, se, talvez ele hoje ganharia do Messi, do Cristiano Ronaldo, e seria um colecionador de grandes títulos, mas não aconteceu. E como não aconteceu, ele não foi posto à prova. Então, potencialmente, ele poderia ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas talvez, se ele tivesse sido colocado à prova, ele não conseguiria atingir essa expectativa e provaria que não poderia ser o melhor jogador do mundo, porque ele não seria. Só que ele não tentou. E como ele não tentou, ficou na expectativa de que poderia ser o melhor jogador. Ele poderia estar lá, só que ele não tentou. Eu poderia, mas eu não tentei. E já que eu não tentei, eu não consegui. É basicamente essa a ideia da síndrome do Neymar. Porque talvez a tua vida hoje esteja parada porque você não está tentando de verdade. Você poderia ter sucesso no seu trabalho, mas você não está tentando o suficiente. Você poderia passar naquela prova do concurso da Polícia Federal, mas você não está estudando o suficiente, não é sua prioridade. Você tem outras coisas para fazer. Então, você poderia, só que você não está fazendo. Você poderia, mas você não está se esforçando. E como você não se esforça, e como você não tenta de verdade, você fica na sombra do se. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse me esforçado, se eu realmente quisesse, eu conseguiria. Mas esse se é uma sombra que te acompanha e te impede de realmente tentar. E talvez fracassar. Assim como talvez conseguir. Mas como você não tem êxito nem fracasso, fica ali só naquele se, nada muda. Você continua no mesmo lugar, reclamando de tudo, todos e tudo ao seu redor. Nada tá bom o suficiente, mas a verdade é que você não tenta de verdade para poder mudar isso, porque você tem medo de tentar fracassar e ver que você não é bom o suficiente. E esse talvez seja o grande erro, porque se você tentasse de verdade e visse que isso não é para você, você poderia mudar o seu foco. Você poderia mudar o seu caminho e encontrar um outro lugar que fosse mais garantido, que fosse um lugar mais confortável para você. Mas você não tenta. Você não tenta, você não faz e fica no se. Potencialmente eu poderia, mas eu não faço. Potencialmente, até quando? A gente vive em um mundo, em um universo que é sobre performance, né? O sistema capitalista, ele vai falar sobre o quanto que você tem que performar para poder crescer, para poder ser o melhor, para poder competir. A gente vive num sistema de competição. E você pode não gostar disso, mas é o sistema que a gente vive. Se você não tentar de verdade, se você não se esforçar de verdade, você nunca vai ser colocado à prova para ver se você é bom o suficiente naquilo. E talvez você esteja desperdiçando a sua vida, a sua energia em algo que simplesmente você não tenta. Você precisa tentar. Tentar de verdade. Tentar sem dar desculpas de que, se eu tivesse fazendo isso. Tem uma frase bem coach, que eu gosto bastante, mas ela é bem coach. Que se você vê um vendedor que estuda tanto quanto um médico, você vai ver um milionário. Só que o vendedor, ele não estuda tanto assim. Ele tá ali, fica esperando o cliente chegar e tal, ele não se move, ele não tenta ser o melhor que ele pode ser naquela profissão. E ele fica no se. Se entrar um cliente aqui agora eu vendo, né? Se entrar essa coisa aqui e eu não estou me esforçando para poder ser o melhor no que eu estou fazendo, não estou esforçando para isso. Eu posso talvez tentar me esforçar e perceber que vendas não é para mim, que esse não é o lugar que eu consigo. E aí eu mudo de carreira, eu mudo de área. Mas tá confortável ficar reclamando e não tentar. Tá confortável ficar sendo o Neymar. E por isso você não muda. E por isso você não vai mudar.